escamas que estão ali representando a água. E as patas de animais estão sobre a terra. Então nós temos também os 4 elementos. Então quando nós começamos a observar todos esses detalhes no Baphomet, nesse bode, nós percebemos Deus. Tenso, hein, família? Mas fique tranquilo que nós vamos explicar quem é esse cara e o que ele está falando, tá certo? Você vai ver como realmente é terrível a situação. Antes de mais nada, eu quero agradecer você que está acompanhando o nosso vídeo, você que já é inscrito, muito obrigado por me honrar com a sua presença, com a sua audiência, e você que chegou agora também pela primeira vez e tal, sinta-se à vontade a fazer parte da nossa família. Fica aqui o convite, tá certo, irmão? Você será sempre bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre a maçonaria. Esse cara que você acabou de ver falando sobre o Baphomet, ele é um maçom e agora eles estão abrindo o jogo, estão deixando claro que de fato a maçonaria vê Deus na forma de Baphomet. Para eles Deus é Baphomet, o cabeça de bode. Em um vídeo nosso nós mostramos aqui um dos rituais que foi denunciado, foi gravado por pessoas, que ex-membros, eles mostravam eles sacrificando um bode. Dentre isso, existem outras denúncias também que nunca foram provadas, é claro, Vamos deixar isso aqui bem claro. Isso aqui não é um vídeo para difamar ninguém, são fatos e coisas que se falam por aí. Então dizem que dentro da maçonaria, em alguns lugares já houve sacrifícios até humanos, mas ninguém tem provas disso. Até hoje nunca conseguiu se provar, o povo só fala. Mas devido aos desaparecimentos estranhos que acontecem no mundo inteiro, muitos acreditam-se que vão parar nesses tipos de rituais. Não sei se de fato a maçonaria faz, mas eu fico com a orelha em pé. Eu particularmente, como ser humano, como você que está assistindo, acredito nisso, que existe sim em alguns casos sacrifícios humanos. A gente fez uma matéria aqui, se você não viu ainda, veja, certo? Que a gente mostra o que acontece lá na África, nos adoradores do demônio, o que os caras fazem. Mais uma vez quero deixar claro aqui que nós respeitamos toda e qualquer religião. Acho que ela deve ser sempre respeitada e cada um deve ter o direito e não ser julgado, penalizado pelo que acredita, tá certo? Mas tem seitas que realmente cometem crimes contra as pessoas, contra a humanidade e crimes contra a própria pátria. Isso vai ficar claro aqui no nosso vídeo, a gente já chega nessa parte. Por enquanto, a gente sabe, falando do lado espiritual, que o demônio ele se apresenta às pessoas de várias formas. Ele tem vários nomes. Ele mesmo, no evangelho satânico, diz que ele tem vários nomes. Ele é um mentiroso que veio para matar, enganar e destruir. E de fato, ele se apresenta de várias formas em diversas culturas do mundo. Mas o que é mais intrigante é que essas entidades que se apresentam com outros nomes pedem basicamente a mesma coisa. É praticamente unânime que o sacrifício de sangue é uma coisa que fortalece essas criaturas, sejam elas quais forem, tenha elas o nome que for. Isso é um ponto que liga elas. Todos acreditam que o sacrifício de sangue fortalece essas criaturas e permite que elas realizem o sonho daquelas pessoas que estão ofertando isso. Então, é uma coisa que você já vê por aí, que de fato sai do mesmo lugar, tá certo? Então já fica aí ciente. Eu vou deixar aí para você a explicação que muita gente diz, não, mas a maçonaria não é isso, a maçonaria não segue esse Deus, eles vê a coisa mais por um lado científico, grande arquiteto e tal. Não é assim, família. Agora você vai ver o maçom aí, ele vai dar todos os detalhes, que de fato o que eles seguem é Baphomet. Cada vez mais eles estão saindo das sombras e vindo para a luz. A maçonaria, ela sempre serviu como uma organização de recrutação para a nova ordem mundial. A elite Illuminati, para você que está chegando agora e pegou o assunto de repente, a elite maldita, que a gente chama senhores do mundo, as 13 famílias malditas, elas são muito fechadas, elas não permitem novos membros. Para eles, eles são descendentes diretos dos deuses, eles não aceitam qualquer outra pessoa. Para eles, nós somos inferiores. Mas eles precisam de novas mentes, eles precisam de pessoas inteligentes. Então, eles usam a maçonaria para recrutar essas pessoas para trabalharem para a nova ordem mundial, na maioria dos casos. É claro que não estamos dizendo aqui que todo maçom faz parte disso, não. Eu quero deixar isso bem claro, que muita gente faz confusão nisso. Por exemplo, há fortes indícios que o Dr. Enéas era maçom, Ayrton Senna também, e várias outras pessoas que nós respeitamos e admiramos. A maçonaria, você pode comparar agora, por exemplo, com a igreja evangélica. Você já deve ter testemunhado em alguma vez na sua vida pessoas que vão lá pra frente e o pastor diz: quem aceita Jesus? E a pessoa levanta a mão.
Mas ao sair da igreja, ela mal deixa o culto terminar, ela vai para o bar, ela vai para o prostíbulo, ela não segue de fato a religião. Ela diz que é cristã, ela levantou a mão, ela recebeu supostamente o Espírito Santo, mas saiu dali, ela já está entregue ao mundo de novo. Da mesma forma é a maçonaria. E por isso, como eles são muito mais duros e severos sobre isso, eles criaram 33 graus. Então, aquele maçom que acabou de entrar, aquele maçom que está começando ali, ele mais ou menos vê toda a Irmandade como um simples lugar onde as pessoas vão para se ajudar e trocar ideia. Caso você não saiba, a maçonaria escolhe a dedo os seus membros. E as pessoas que recebem o convite, elas têm a vida facilitada. Por exemplo, você quer montar um consultório, eles te ajudam até com dinheiro. Você quer uma vaga em uma instituição, em um lugar que é difícil você conseguir, eles têm contatos para conseguir isso para você. Então a maçonaria, nos seus primeiros graus, ela é uma coisa praticamente onde as pessoas se ajudam, é um clube disso. Por isso que você fala com determinados maçons, pessoas que se declaram maçom, eles não veem nada demais, inclusive até admitem serem maçom e riem de quem fica falando essas teorias, porque de fato eles estão presentes lá e não vê nada disso. Então para eles, todos nós somos loucos e fanáticos, porque não passa de um absurdo. Mas cada vez mais denúncias e provas do que acontece quando você sobe nos graus, quando você vai chegando ao maior grau, o 33 por exemplo, aí as coisas realmente começam a acontecer e você vê a quem eles servem e como estão trabalhando para a nova ordem mundial, para o governo supremo que pretende dominar o mundo inteiro, tá certo? Então escute agora ele revelando isso que nós estamos dizendo aqui, para deixar bem claro. Mas quando nós olhamos a figura do Baphomet ou Bode de Mendes, o que nós vemos na realidade é Deus. E quem consegue enxergar Deus? Quem tiver olhos de ver. Observem a figura do Baphomet. Ela tem seios, os seios femininos. O que quer dizer esses seios? É a mãe, de onde todos nascem. A figura do Baphomet, ela tem chifres. Miguel Ângelo, quando retrata Moisés, ele retrata com chifres. O que é isso? Isso são as duas energias que entram dentro de nós e vai até o nosso chakra básico e ela sobe como a energia de Kundalini e explode como luz entre os chifres. Então o que nós vemos ali é luz. O que nós vemos mais? Nós vemos também o falo. O falo nós vemos na figura do caduceu de Mercúrio. São duas serpentes, e essas serpentes, elas estão na horizontal. Elas não estão na vertical. Não são serpentes rastejantes, mas elas estão indo em direção da luz. Essa é a grande energia de Kundalini. Nós temos também, nesta figura, uma mão para cima, uma mão para baixo. Um desses braços é feminino e o outro é masculino. O que ele está dizendo? Ele está escrito nesses braços o quê? Solve e coagula. Solve, dissolve todos os seus vícios, todas as suas imperfeições. Coagula as suas virtudes. Na testa do Baphomet nós temos uma estrela de 5 pontas, voltada para cima. É o símbolo do ser humano. Nós temos duas luas, uma clara e uma negra. Nós temos aí os opostos, o positivo e o negativo. Essa figura do Baphomet, ele está sentado sobre o quadrado. O quadrado é que ele domina a personalidade grosseira do homem. Ele já tem o domínio sobre essa personalidade. E se nós observarmos, ele tem asas. Asas nós podemos ligar ao elemento ar. Ele tem o fogo, que é a luz. Ele tem escamas que estão ali representando a água. E as patas de animais estão sobre a terra. Então nós temos também os 4 elementos. Então quando nós começamos a observar todos esses detalhes no Baphomet, nesse bode, nós percebemos
Deus. Contra fatos não há argumento, família, não há o que negar. Se você não quer aceitar, tudo bem. Mas eu mesmo não tenho problema nenhum que a galera sirva a maçonaria, eu não tenho problema nenhum que a pessoa adore a Satanás, não tenho problema nenhum com isso. Deus deixou o livre-arbítrio e nós construímos a Constituição para garantir que as pessoas sejam livres e sigam o que elas quiserem seguir. Mas o grande problema da maçonaria, família, é que eles vêm mudando a nossa Constituição, eles vêm se infiltrando, inclusive, dentro do cristianismo, nas igrejas evangélicas, para transformar o evangelho numa maçonaria disfarçada, para transformar a nossa Constituição num grande reino maçônico. E você vai ver agora um vídeo que confirma isso que eu estou dizendo. Não é teoria da conspiração, não é achismo. Você vai ver onde eles falam que é preciso votar no Senado maçonicamente e é preciso colocar uma bancada maçônica. E eu já vou explicar o porquê disso. Veja quando eles falam isso, veja se é mentira. Alguma coisa interessante que nós teríamos que fazer o mundo mudar. Não acha que é a hora de começarmos a fazer isso aqui atualmente no Brasil, que não está necessitando muito de que a maçonaria tome algum partido para mudar o que estamos vendo aí, de todos os escalões, essa corrupção dos diabos? Mano, olha, eu vou te dizer uma coisa. O Brasil é nossa responsabilidade, como eu te falei. A maçonaria inventou o Brasil. A maçonaria inventou o Brasil. O Brasil é nossa responsabilidade, mais do que qualquer outra pessoa. Nós, além de sermos brasileiros e temos a responsabilidade de o que os brasileiros têm sobre o Brasil, nós temos uma responsabilidade extra, que é aquela que a maçonaria nos dá. Eu vou te contar um fato engraçado que vocês vão achar estranho. Lá em Brasília, no Congresso, por exemplo, existe uma bancada evangélica. A bancada evangélica são evangélicos das mais diversas denominações, nos mais diversos partidos, que em determinadas questões se juntam para votar junto. Existe uma bancada ruralista, que são aqueles homens que são proprietários de terras, pecuaristas, que em determinadas questões, estando em partidos diversos, se juntam para votar juntos. A linda deputada Cida Costa disse que existe uma bancada de a chamar de menos que linda, vou ter que diz que existe uma bancada de mulheres e na bancada de mulheres toda vota junta, não importa o partido. Existe uma bancada do cão de fila, os criadores de cão de fila no Congresso brasileiro, que votam todos juntos em questões principais. Nesse momento, em Brasília, existem 83 irmãos ocupando cargos, tanto na Câmara, eleitos para a Câmara e para o Senado. Alguma vez vocês ouviram falar que se reuniu uma bancada maçônica? E seria tão simples, a bancada maçônica se reúne e vota maçonicamente em relação à questão. Bom, família, você ouviu com seus ouvidos e viu com seus olhos, tá certo? Então, não há o que discutir. Só que esse vídeo aí foi colocado para te enganar. Quando eles dizem que vão criar, na verdade eles estão debochando de você, porque desde que o Brasil foi fundado, se diz que a maçonaria está no poder. A maçonaria inventou o Brasil. Então quando ele diz, não, precisa se votar maçonicamente, precisa colocar uma bancada maçônica, e eles mesmos foi quem divulgaram esses vídeos, pode ver que esse vídeo não foi capturado, não foi escondido, não. Não é diferente daquele que a gente mostrou o ritual do bode. É bem diferente, onde as imagens são ruins, onde você vê que de fato a pessoa que estava gravando estava escondida. Esse aí não. Eles fizeram questão de fazer e divulgar para todo mundo ver, porque eles querem enganar. É aquela velha tática de informar para desinformar. É aquela, as pessoas olham e dizem, nossa, eles querem montar uma bancada maçônica. A gente tem que impedir isso, mas deixa que já foi feito desde o começo do Brasil. Está sendo feito assim. Cada vez mais você vê que o Brasil está sob o controle maçônico, que está, por sua vez, debaixo do controle das 13 famílias. E aí, família, é aquela hora que a gente realmente começa a perguntar a essas pessoas que acham que não tem nada demais, a turma do nada demais, se de fato isso é o certo. Nós, como os cristãos, devemos aceitar isso, achar isso bom? É essa a sua opinião? Se você tem essa opinião, irmão, então você não é cristão. Porque o que a gente mais viu quando a gente mostrou que o governo estava envolvido na maçonaria, que o governo estava fechando acordos com a maçonaria, que esse governo não seria totalmente a favor do povo, ia puxar muito para o lado maçônico, muito para o lado da nova ordem mundial e entregar o Brasil. Nós mostramos tudo isso e as pessoas acharam que era teoria da conspiração, que era mentira, que era fanatismo. E aí você está vendo, de fato, a quem eles servem e para onde a gente está indo, tá certo, irmãos? E agora vem essas imagens mostrando claramente a quem de fato eles servem,
para que não fique nenhuma dúvida. Então a pessoa como cristão ainda deve continuar achando que isso não é nada demais, achando que isso é uma coisa, não, deixa os caras fazer como querem, não tem jeito mesmo, todos os presidentes foram maçons, a gente tem que aceitar. Não é assim, família. Se estamos numa democracia, você tem o direito de dizer, eu não quero votar em um maçom, eu não quero que a maçonaria esteja no poder. O que o Cabo Daciolo falava mesmo na eleição dele era que chega de usar a verba pública para estar transformando as cidades, as capitais, em capitais maçônicas. Os caras estão pegando verba pública para criar suas estátuas, homenageando seus deuses, seus obeliscos aí da vida, e tudo isso feito com dinheiro público. E é nessa hora que é duro você ser um cristão de verdade, quando você tenta fazer alguma coisa, tenta seguir o que as escrituras te ensinam, e você ainda vê pessoas que diz que é cristão também e ainda fica debochando, dando risadinha. Nada demais, pô. Isso aí é nada demais. E aí é nessa hora que a gente sabe que o Cristo disse que nós devemos amar a todos, amar uns aos outros como eu vos amei. E vendo essa cena, eu faço das palavras do saudoso mito de verdade, que era o Seu Madruga, eu faço das palavras dele a minha, que foram essas aí. Acho que é muito difícil amar os inimigos, mas amar os idiotas é quase impossível. O que será que ele quis dizer? Realmente amar os idiotas, meus irmãos, está cada vez mais difícil. Até porque a gente está vendo como a gente está se prejudicando com esse comodismo do povo brasileiro. É preciso se levantar. Se o Estado é laico, não há porquê a maçonaria, que é uma religião, que é uma seita na verdade, está tomando o poder. Está voltando maçonicamente, como esses caras disseram. Já houve épocas, como mostrou o canal Além da Nuvem, já houve épocas que os governantes do Brasil consideraram a maçonaria uma ameaça. Procure lá nos vídeos do cara e você vai ver. Procure na história que você vai ver. E hoje o pessoal do tem nada não é nada demais, faz do jeito que vocês quiserem, não estão vendo problema nenhum. Estão deixando os caras à vontade. Você pergunta se até hoje, por que o exército não interviu, apesar de criar a chance? Por que o exército não fez nada? Porque está debaixo do controle maçônico. Muitos intervencionistas que vinham aqui no meu canal, Davi, dá uma força aí, eu dizia isso pra eles e alguns ficaram até com raiva. Pô, Davi, tu não tá apoiando o movimento. Eu digo, irmão, eu apoiaria o movimento se eu soubesse que o exército tá livre da maçonaria. Mas o alto comando do exército tá todo na mão da maçonaria. Não vai ter intervenção militar no Brasil nunca, a não ser que a maçonaria decida. Eu falei isso pra eles e agora eu tava vendo as páginas dos irmãos e os caras estão admitindo isso. Infelizmente, nós estamos vendo que é isso mesmo, Davi. Algumas coisas que a gente fala aqui, irmão, eu sei que é difícil aceitar, mas elas não são baseadas em achismo, são baseadas em fatos. E quando você se baseia em fatos para falar alguma coisa, basta você esperar um pouco que logo ela se concretiza. E é o que a gente está vendo aí. Entra governo, sai governo, e nós temos sempre dias mais ou menos e dias ruins. Nunca dias bons de fatos, porque esses caras não deixam. Esses caras querem e vão implementar a nova ordem mundial. E o pior, a maioria do povo vai bater palma para isso porque acha que está sendo feito para o bem deles. Então, mais uma vez eu digo, se é difícil amar os inimigos, se é difícil amar o próximo, amar os idiotas, realmente é quase impossível. Bem, família, passa esse vídeo adiante. Se existe alguma chance, por mínima que seja, de se fazer alguma coisa, é conscientizando as pessoas. Não adianta a gente ficar aqui batendo boca num grupozinho de meia dúzia de pessoas, não adianta. A massa tem que entender o que a gente está falando, a massa tem que realmente compreender o que está sendo dito, não só absorver como se fosse um HD, eu vou ouvir, vou gravar e vou repetir, não. Tem que entender o que eu estou falando, fazer suas próprias pesquisas e ver que de fato são fatos e passar isso adiante. Porque, irmão, nós como cristãos, eu estou fazendo uma série aí que vocês devem estar assistindo, a maioria está assistindo, graças a Deus, agradeço, que é sobre a missão dos 12 apóstolos, como eles tiveram um fim terrível. Então, se os caras, em nome de Cristo, abriram mão da própria vida, eles como humanos normais, não tinha Deus ali não, o Cristo já tinha ido. Eles estavam como homens normais em uma missão. Se eles deram a própria vida pela missão, por que é que nós não podemos pelo menos passar as informações adiante? Nem se compara a nossa carga com a deles. Então o mínimo que a gente pode fazer como cristão é isso. E Deus vai cobrar das pessoas que não estão nem aí para isso, que diz que é cristão só de fala. Irmãos, no dia do julgamento, se lembre, ninguém vai responder por ti, tu vai responder pelos teus atos. Se tu vê de fato as pessoas guiadas por Deus mostrando esses fatos a você, porque Deus usa todo mundo. Deus usa eu, Deus usa você, Deus usa quem for para te mostrar a verdade. Antigamente vinham os anjos e passavam a mensagem. O povo hoje é tão ruim, tão maligno, que isso não acontece mais. Deus não manda mais os mensageiros. Ele usa nós mesmos.
E aí cabe a você abrir a sua mente, abrir o seu coração para ouvir a mensagem e ter o discernimento para saber se de fato ela é verdadeira. Então eu tento fazer isso aqui, tá aí os fatos. Não é fácil montar esse tipo de vídeo, a gente tem que passar horas procurando, mas o criador nos mostra o lugar certo e a gente vai. Outros inscritos aqui também abençoados mandam pra gente, a gente faz o vídeo e eu fiz a minha parte. Eu saio de um vídeo desse aqui com a consciência tranquila, irmão, eu fiz minha parte. Eu sei que naquele dia, quando chegar a hora de prestar conta, eu vou estar, ó senhor, eu fiz o que eu pude, o senhor sabe. Eu não puxei informação para lado de partido, para lado que me convenha, eu fiz o que o senhor me mostrou, o que a minha inteligência me permitiu fazer. Se foi pouco, se foi suficiente ou não, aí eu peço desculpas, mas eu fiz o que eu podia. E é a mesma coisa que você tem que fazer, irmão. Eu vejo aqui muitos irmãos, graças a Deus esse canal tá de pé por causa disso. O pessoal compartilha lá na página do Face, passa pra frente a mensagem. Essa é verdadeiramente a forma de combater o sistema. E aí diz, ô Davi, ó, eu compartilhei, velho, mas só teve 2 acessos, 3 acessos. Irmão, isso é uma ajuda muito grande. Você se triplicou. Você era 1. Quando outra pessoa viu, você fez 2. Então você realmente ajudou o canal. Então, por favor, façam isso, compartilhem, deixa o like para que essa mensagem realmente vá adiante e que mais pessoas se conscientizem do que realmente é o problema, para que assim, juntos, de forma democrática, a gente possa fazer alguma coisa. Porque esses caras não estão fazendo nada de forma mágica, de forma espiritual. Pode até ter entidades guiando ele, pode até ter entidades influenciando as coisas. Mas o fato é que é feito de forma física, na base da caneta, na canetada. Então se eles podem fazer isso, por que nós não podemos fazer também? Nós só não estamos fazendo ainda porque estamos dormindo. Estamos acreditando nos mentirosos, nas pessoas que fecham acordo com eles para justamente chegar onde estão. Então isso tem que parar. Temos que parar de vestir camisa de esquerda, de direita e realmente, como o Dr. Enéas dizia, vestir a camisa do partido BR, Brasil, Nação Brasileira, e impedir que esses caras continuem nos escravizando dentro das nossas próprias casas, tá certo? Então fica aí a mensagem, agradeço a você, a sua audiência, peço desculpas se você não concorda com alguma coisa, eu quero saber sua opinião e eu vou ficando por aqui. Que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. A gente volta, se assim ele permitir, amanhã às 7h30 da manhã. Então fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.